Boa noite para você que está acompanhando a programação da Rede Família. Começa agora mais um painel regional. Hoje nós vamos conversar com Clóvis Cabrino Júnior, ele que é delegado da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, a AELO, sobre o mercado de loteamento aqui na região de Campinas e também do desenvolvimento da região ali do Campo Grande. Júnior Cabrini é formado em Direito e é pós-graduado em FGV em Administração, fundou o Grupo Montana Grill, que chegou a mais de 100 lojas no Brasil, além do ramo de agropecuária e imobiliário, onde atuou aí no Grupo CAC. Hoje concentra seus esforços na Montana Urbanismo e na Sold Negócios Imobiliários, empresas inovadoras e especialistas em urbanização com grandes sucessos de venda. Bom, primeiramente, muito obrigada aqui, né? Segunda vez aqui com a gente no painel regional, muito bom te receber aqui. Eu que agradeço o convite, Juliana e Rede Família, boa noite a todos. Bom, então para a gente começar logo o nosso bate-papo, aí você que está em casa às vezes está se perguntando, o que é a AELO? A gente vai explicar tudinho. Essa associação é uma entidade que reúne e representa as empresas e os profissionais do setor de loteamento e desenvolvimento urbano. A AELO vem levando adiante aí o propósito de unir as empresas loteadoras e também de desenvolvimento urbano, defendendo a existência de normas justas e segurança jurídica para os empreendedores, sempre buscando preservar também o meio ambiente e os direitos dos consumidores. É uma ponte, né, entre as duas pontas aí. É isso aí, a AELO, nós dizemos que a AELO costuma olhar todos os lados inerentes ao loteamento, seja o poder público, seja os loteadores ou seja o consumidor, que muitas vezes é lesado por não conhecer o direito, né, como funciona. E às vezes a gente vê, né, principalmente aqui em Campinas, que é gigantesca, né? São regiões diferentes que têm necessidades distintas e muitas vezes obras e até planejamentos acabam ali parados por conta da falta desse elo mesmo, né? Entre poder público, entre setor privado, vocês fazem tudo isso acontecer. Sem dúvida, a AELO, uma das nossas metas é o poder público, é essa interlocução entre o nosso setor, né, as empresas de desenvolvimento urbano e o poder público. Isso ajuda muito porque no final a gente consegue com que a cidade cresça de forma sustentável, diminuir o déficit habitacional. Então é muito importante esse elo que a gente faz para a sociedade. O déficit habitacional, na verdade, é um problema aí que não só o Brasil, né, o mundo todo enfrenta e é um trabalho que tem que ser feito ali, ó, passinho por passinho para tentar resolver e dar, né, direito à moradia a todos, que todos precisam de um lar decente para morar. Mas vamos falar do mercado da construção civil, que só cresce aqui na nossa região, né? O que você espera agora do crescimento dos loteamentos? Que a pandemia, na verdade, mexeu muito com a forma de consumir, né? Antigamente a gente tinha um consumo diferente, as pessoas até procuravam mais imóveis menores, muitos até para morarem sozinhos. Na pandemia parece que a galera se entusiasmou mais, né, em morar junto, em criar família e querem mais espaço, né? Então, os loteamentos, na verdade, vêm despontando aí no mercado. Sim. Quando a gente pensa no loteamento urbano, é um pouco diferente da incorporação. Na pandemia, realmente é isso que aconteceu, as pessoas buscando ter um quintal, ficam mais em casa, então dão mais valor para ter um escritório em casa, ter um ambiente maior, porque realmente viram a necessidade naquele momento. Mas acho que é um momento que meio que passou, né? A gente voltou para a vida normal. No caso dos loteamentos, o nosso maior problema não é nem o mercado, mas é o gargalo que a gente tem de tempo de aprovação. Então, os projetos hoje em Campinas, por exemplo, na média demoram 10 anos para aprovar. Então, a prefeitura vem num trabalho intensivo para melhorar esse tempo, eu acho que com muita maestria e com sucesso. Mas o mercado para a gente, como a gente demora para lançar, a demanda é pouca, então a oferta, aliás, é pouca, então a demanda acaba sendo grande. Então é um mercado que continua em ascensão, a gente vê os empreendimentos bem feitos, que eles têm muito sucesso de vendas, eu acredito que vai manter assim para os próximos anos.
Na verdade, uma disputa que acontece, né? Quando a gente vê aí loteamento, de repente você passa lá, você vê a placa de lançamento. E aí você passa lá 15 dias depois, um mês depois, tá lá, esgotado, né? A faixa. A gente tem alguns cases, até na nossa empresa, na Montanha Urbanismo, de ter vendido tudo em 23 horas, o loteamento inteiro. Agora o estoque está super baixo, porque a gente está também nessa história da pandemia e o consumo ser alto, a gente, né, os loteadores diminuíram o estoque. Então, assim, os empreendimentos nossos estão todos esgotando, sabe? Isso é bom demais, né? Agora, nessa virada aí de ano, a gente teve algumas mudanças, inclusive políticas, né, administrativas aqui no nosso país. O que vocês perceberam? Porque naquele intermédio ali, a gente via que existia uma indecisão, né, um certo receio, o que eu faço, invisto, não invisto, guardo o dinheiro, realizo o sonho de ter ali, né, o meu próprio terreno para construir a minha casa. O que vocês sentiram nessa virada agora para 2023? Essa indecisão, no meu ponto de vista, ainda continua. Muita gente ainda está esperando um pouco para ver o que vai fazer. Mas no caso do imóvel, o grande benefício é que ele é um porto seguro. Então, assim, a gente já passou por fases onde a gente viu o dinheiro que estava no banco ficar preso, esse tipo de coisa, e o imóvel nunca aconteceu. Então, muita gente, nesse momento de indecisão, procura pelo imóvel para realmente aplicar com segurança o dinheiro, né? É até uma forma que muitos encontram mesmo de investir, né, em uma maneira segura, né? Até porque o loteamento, não só para quem quer construir, fazer a casa do jeitinho que sempre planejou, mas para quem quer investir também é um ótimo negócio, né? Porque valoriza demais. Sem dúvida. Historicamente, a valorização é assim, e não só no loteamento, mas a valorização no imobiliário é sempre, historicamente, um case de sucesso, né? Todo mundo, se olhar qualquer tipo de imóvel, mesmo na cidade, né? Em bairros da cidade, se olhar o preço dele de 3, 4, 5 anos atrás para hoje, a variação é bem grande para cima. Você tem muito casos assim de pessoas que compram ali para investir mesmo, compram 3, 4 lotes para aproveitar, né? Porque a gente falou que se esgota muito rapidamente. Sim. Compram ali já quem tem, né, dinheiro guardado ali para investir, que é um retorno rápido. A gente tem alguns investimentos aí que pagam até bem, né? Mas tem os riscos do investimento. Quanto mais você consegue com o investimento, mais risco você corre. No caso de um loteamento, né, isso não acontece. Porque perder você não vai, você pode talvez não conseguir ganhar aquilo que você almejava, mas menos do que você pagou, você nunca vai vender, né? Ainda mais se forem produtos bem planejados, produtos com vários atributos. Hoje a gente percebe muitos loteamentos assim bem profissionais. Uhum. Então esse tipo de loteamento que é bem feito, que é bem planejado, estrategiado, dificilmente o valor abaixa, ele só tende a aumentar. Até porque o loteador normalmente ele lança uma tabela e ele, conforme as vendas vão acontecendo, ele vai aumentando essa tabela. Então o próprio loteador já está aumentando o preço do lote do que o cliente comprou, né? E vale aqui, né, a gente fazer um alerta aí para você que está em casa pensando em comprar um terreno para construir, às vezes o seu comércio, né, ou a sua casa, ou até mesmo para investir, precisa tomar todos os cuidados. Não é sair simplesmente achando ali um lugar legal e comprar de qualquer forma, sem assinar documento, ou assinando documentos ali meio vazios, no vago, né? Porque depois você pode ter problemas. Aliás, tem muitos lugares que não poderiam nem estar sendo comercializados e que as pessoas estão comprando porque está com um preço um pouco mais abaixo do mercado. O prejuízo é certo, né? O preço é bem abaixo do mercado, mas o prejuízo é sério, é grave. Essa semana saiu uma decisão judicial, inclusive, para derrubar um desses empreendimentos irregulares. São 23 hoje em Campinas. E o que o consumidor precisa ver é se o loteamento tem o registro. Se ele tiver o registro é porque ele passou por todas as fases de aprovação na prefeitura, GRAPROAB, CETESB, e a aprovação final e o registro do cartório. Então, o que ele tem que focar é nesse registro, que se tiver isso, está tudo certo, né? E como é que a gente faz para ter acesso a esse registro? Ele é um documento público, todo mundo consegue ter acesso? Por lei, todas as propagandas de loteamento você tem que pôr nas letrinhas embaixo o número do registro.
Com esse número você consegue ter acesso a toda a documentação. Então é o que o consumidor tem que procurar. Quem precisar de mais informação, a Elo tem um site que é o Lote Legal, que instrui tudo como deve ser feito, como é que você descobre se o loteamento é regular e se foi feito tudo conforme as normas. Para você ter ideia, um loteamento regular, como é o que a gente promove na Elo, você aproveita 40% da área. Os outros 60% é área verde, é área institucional que a gente doa para a prefeitura, são as vias. No loteamento irregular, aproveita-se 80% a 90%. Então, o custo dele é muito mais baixo, ele não faz estrutura de água, de esgoto, tudo isso vira um problema no futuro. Então, é muito importante as pessoas terem essa consciência que o barato sai caro. E como sai caro, viu? Porque não adianta aí depois, não, com o tempo consegue a liberação da prefeitura, com o tempo consegue aí tirar o habite, né? Se caso for a ideia de construir uma casa, não consegue. E aí, além do dinheiro que você investiu no terreno, que o dinheiro que você investiu na construção, você perde tudo e perde mesmo, ainda mais hoje em dia que a gente tem uma intensificação das leis, principalmente ambientais, e que tem que ser feito mesmo. A gente está vendo aí as mudanças climáticas, né, drásticas no mundo todo por conta da não preservação do meio ambiente. Então é muito sério. Não arrisca aí o seu dinheirinho, não, que você vai acabar perdendo aí, não vai achando que você vai ganhar na negociação pagando mais barato. Falando aqui da nossa região de Campinas, qual que é o diferencial ali da região que vocês atuam hoje? Ou você fala do Campo Grande. Sim. Quando a gente pensa em Campinas e pensa na expansão da cidade, a cidade tem poucos eixos de expansão e talvez o maior deles seja a John Boy Dunlop, que é a expansão da Anguera para o outro lado, né, não para o centro. Então são 400 mil habitantes. A Avenida John Boy Dunlop, por exemplo, onde a gente está, são 40 mil carros por dia. Então, uma região muito pujante, muito forte e até então um pouco observada pelas empresas. Até por isso do sucesso do loteamento do Bela Aliança, de ter tantos comércios dentro do empreendimento, como supermercado, atacados, hospital, escola, tudo dentro de um mesmo empreendimento, né? Por toda a pujança da região. O que faz a diferença aí, porque a gente fala de um bairro totalmente planejado, né? Não chega a ser um condomínio fechado, mas tem ali todo o planejamento para que a pessoa possa morar com todo o suporte que ela precisa. Porque até mesmo nesses loteamentos, tudo regularizado, tudo certinho, às vezes falta essa questão do planejamento. E aí, de repente, muda-se um monte de gente, né, para o bairro, para um lugar novo, aí não tem escola, não tem via de acesso, aquele trânsito danado para chegar em casa, para sair de casa, o sonho acaba virando um pesadelo, né? Sem dúvida, é bem diferente do Bela Aliança, que nós temos 3 estações do BRT, 8 quilômetros de ciclovia, 5 quilômetros de pista de caminhada, um parque de educação ambiental, um parque recreativo, a base da Guarda Municipal, uma escola, hospital, agora vai ter também uma faculdade, o atacado, o supermercado, é muito comércio, tudo do lado do morador. Então, assim, disso ele vai poder frequentar a pé, né? Ou de bicicleta, pela ciclovia. Então, é um diferencial grande você ter um bairro, quando você pensa toda a estratégia de ter toda essa comodidade e bem-estar para quem vai morar lá, né? Campinas é uma metrópole, né? A gente tem isso dentro da nossa cidade, mas a gente observa também que tem muita gente vindo da região metropolitana de São Paulo, né? Porque dependendo ali do lugar é mais fácil sair daqui para ir para São Paulo, chegar no trabalho, do que morar em uma região lá que é muito mais insegura, né? E demora às vezes por conta do trânsito. Esses clientes fazem parte aí da cartela de vocês hoje, né? Sem dúvida. Como você falava, Campinas é a única metrópole que não é capital, né? E realmente isso acontece, as pessoas querem fugir desse trânsito, querem melhorar a qualidade de vida e às vezes eles sacrificam um pouco, o pai da família, por exemplo, que tem que pegar um carro e andar um pouquinho mais para ter toda a qualidade de vida dos filhos e da esposa, que às vezes está mais perto da escola, do hospital ou, por exemplo, do supermercado, né? Então as pessoas hoje optam por isso. No caso do Bela Aliança, a gente até não esperava que essa venda fosse acontecer em outras regiões,
Mas olhando para o mapa de vendas, a gente vê que é muito mais de outras regiões do que do próprio Campo Grande. Então, muita gente migrando de bairros de Campinas ou de algumas cidades mais afastadas para ir morar no Bela Aliança. E o que vem valorizando demais a região ali também, né? Porque é um empreendimento totalmente planejado, diferente, né, do que até mesmo Campinas estava acostumado de ver ali um bairro que você chega para morar e já está tudo pronto, né? Você não vai precisar esperar o bairro crescer, como antigamente a gente tinha que esperar, né? As coisas chegarem, né? Não só os moradores, mas também os comércios chegarem, o bairro desenvolver, para alguém querer investir. Hoje não, hoje já vem tudo isso nesse planejamento. E o que faz realmente com que muitas pessoas acabem até deixando as grandes cidades, os grandes centros, procurando um local mais tranquilo. E ali tem uma área verde muito bonita também, preservada, 330 mil metros de área verde dentro do projeto, uma unidade de conservação. Por isso que a gente criou um parque de educação ambiental. Um auditório verde, horta, pomar, um gramado multiuso, para fazer com que as pessoas entendam a importância de morar do lado de uma unidade de conservação e da importância para a sustentabilidade de toda a região que a mata tem, né? Que isso tem que ser preservado e realmente as pessoas têm que entender que isso valoriza demais a qualidade de vida delas, né? E todo esse esforço aí, né, que a gente vê nesses novos empreendimentos, muito tem a ver também com o perfil, né, de consumo hoje em dia. As pessoas estão, de fato, mais conscientes. E às vezes não se importam em até ter que se esforçar um pouquinho mais, fazer uma economia um pouquinho maior, mas elas preferem realmente pagar, mesmo que seja um pouco mais, porque a diferença não é tanta, para ter ali essa qualidade de vida. As pessoas estão mais exigentes, né? Sem dúvida. Nós, por exemplo, no Montana Urbanismo, todos os empreendimentos fechados, a gente faz captação de água de chuva para irrigação e limpeza de área comum, né? E também captação de energia solar. Então o relógio do condomínio gira ao contrário, ela vai gastar menos condomínio, às vezes até ao contrário. Então assim, ela está tendo uma economia ao invés de ter uma despesa maior mensal, né? E aí o investimento se paga, né? Conforme ali o tempo vai passando, o investimento se paga. Então por isso que quando você for aí pensar em investir em um novo terreno para morar ou para você fazer até o seu negócio aí, pensa nisso. Analisa toda essa história aí, porque lá no final você pode ter inclusive um retorno bem maior do que em outras situações que você vai ter que continuar investindo sempre. Bom, falando em desenvolvimento urbano, o Bela Aliança está desenvolvendo aí muito ali a região do Campo Grande, né, em Campinas, que é uma das que mais cresce na cidade. Explica um pouco pra gente como é que funciona ali desbravar essas áreas, né? Você falou ali que antes era uma região que não era muito vista ali pelos empresários, mas hoje, com o aumento até da população ali em volta, a estrutura que até o poder público tem feito ali nas próprias vias, como é que está sendo para vocês crescer junto, né? Porque vocês estão crescendo junto com a região do Campo Grande. Sem dúvida. Nós, após o Bela Aliança, a gente já está aprovando um loteamento popular também na região, ali mais próximo à Hortolândia. E o mais difícil para a gente é, como eu falei no começo da entrevista, o tempo de aprovação, né? Então, normalmente chega a 10, 12, como Bela Aliança, até a 15 anos. Então, esse é o processo mais difícil, porque é muito tempo investindo e às vezes você pensa um projeto que pode ser que para 10 anos ele fique um pouco diferente do que precisa ser. Então, a empresa de urbanização ela tem que pensar muito no projeto que ela vai fazer, porque ela não tem esse tempo exato de aprovação que isso vai acontecer. Mas eu acredito que nos próximos meses ou anos a gente vai ter um ganho muito nessa velocidade pelas medidas que a prefeitura vem tomando, né? E aí é benefício para todo mundo, né? Até para quem já mora ali naquela região, que está recebendo também os benefícios aí do crescimento ali da região do Campo Grande, de todos os investimentos que estão sendo feitos naquela área. Um exemplo, né, é a própria iluminação pública. O empreendimento legalizado oferece toda essa estrutura aí que torna a região muito mais segura, como é o processo que aconteceu lá no Bela Aliança, né? Sim. No caso de um loteamento regular, a gente tem a iluminação, tem água, tem esgoto, tem asfalto, uma necessidade de ter um asfalto de qualidade, pesado, tem a largura das vias,
tem área verde, área institucional, tem muita coisa que a gente tem que fazer para o loteamento ser irregular. A gente tem uma lei que rege, né, todo o loteamento, que é a Lei 6766, e quando você tem um loteamento irregular, assim, não tem nada. Então, se chover, como a gente está vendo uma época agora de muita chuva, provavelmente essa água não vai ter para onde escoar num loteamento irregular e vai acabar entrando nas casas. E isso acontece, sim, por vários motivos, né? Às vezes as casas são construídas em cima de uma área de proteção ambiental, em cima de uma nascente, como é um caso que a gente conhece aí do Campo Grande. Então é muito risco para quem realmente está fazendo. E daí não tem iluminação, não tem esgoto, não tem água, não consegue ligar energia muitas vezes, é um problema grande. É prejuízo para quem comprou o empreendimento e dor de cabeça para quem já mora na região, né? Porque acaba atingindo toda a vizinhança. Assim como a gente tem o benefício ali, por exemplo, do Bela Aliança, para todos que moram na região ali do Campo Grande, com iluminação, as vias, água, esgoto, tudo certinho, a gente tem também o ônus para quem mora próximo a um lugar ali que foi feito de forma irregular. E a gente sabe que isso acaba dando problemas e problemas sérios. O aluguel muito alto também, né, tem feito aí com que as pessoas prefiram planejar para construir a própria casa. Na verdade, como a gente falou que nessa virada de ano, algumas pessoas estão pensando, eu invisto, eu não invisto, eu deixo o dinheiro investindo, porque teve uma época que o pessoal falava, não compra uma casa. Ou não construa uma casa. Deixe o seu dinheiro rendendo e pague o aluguel com o que o seu dinheiro rende. Assim você não mexe ali no teu patrimônio. Mas com tantas inseguranças hoje e com o preço do aluguel lá nas nuvens, porque você paga aluguel dependendo do local, se for um apartamento pequenininho, desse tamanho, você vai pagar ali também o condomínio, você vai pagar a água, você vai pagar a luz. No fim das contas, isso sai muito mais do que o teu dinheiro está rendendo. Então, você está vendo o teu patrimônio ali degradando ao passar do tempo. Hoje, parece que, de fato, as pessoas já não estão mais com essa dúvida, não. Comprar a sua casa, construir do jeito que você quer, né? O sonho, do jeitinho que você planejou, é, na verdade, o que muitas pessoas estão querendo, né? Sem dúvida. E no caso do loteamento, ele te ajuda muito porque você geralmente tem um parcelamento do preço. Acaba sendo uma poupança. Então, se você reservar X% do teu salário para construir a casa, comprar o lote e construir a casa, você vai guardando dinheiro. Às vezes você deixa de gastar o dinheiro com outras futilidades, mas você está comprando realmente um porto seguro, que é a tua casa própria. E aquilo que a gente falou, é segurança, né? O imóvel é segurança. Quem tem terra sabe que realmente ali você tem você está seguro do teu dinheiro, realmente não está desvalorizado ou acontecer alguma coisa na economia e isso ser prejudicial à sua reserva, né? E, na verdade, os antigos, né, os nossos avós, eles já falavam isso, né? E já faziam isso, não tinha essa questão de guardar dinheiro no banco ou fazer investimentos aí. Claro que quem tem condições é bem legal, você ter uma cartela ali bem miscigenada, né, com vários investimentos, isso é muito legal também, é seguro. Mas o empreendimento, além de você ter garantia de que o seu dinheiro não vai desvalorizar, que a gente está vivendo um momento de desvalorização do dinheiro no mundo todo, não é só questão do Brasil, você tem também, assim que você tiver com tudo prontinho, tua casa pronta, se for o caso, ou se você nem quiser construir, com o passar do tempo, você tem um retorno financeiramente muito interessante, né? Sem dúvida. O retorno financeiro que você vai ter, principalmente se um dia você vender o seu imóvel, você trocá-lo, você vai ver que do que você gastou lá atrás, para o valor que ele vale, quando você vender, é muito interessante. Então, como a gente falava, às vezes quando você aplica o seu dinheiro, essa aplicação pode não dar o mesmo resultado ou nessa desvalorização que você tem do dinheiro, pode ser bem menos interessante do que você aplicar num imóvel, né? Exatamente. Agora ali, a gente sabe que o Bela Aliança é um sucesso, né? Só que a gente quer saber aí o que vem para 2023. Afinal de contas, a gente está começando o ano aí, apesar de um ano bem movimentado, o início de ano com muita coisa acontecendo, ainda tem muita expectativa para esse 2023, né? Sem dúvida, a expectativa é muito positiva, como eu falei, a oferta é pouca, então a gente ainda tem muito campo para crescer com loteamentos. E para nós, no caso do Montana Urbanismo, que vem para 2023, é um loteamento popular, como eu havia dito, lotes de
126 metros, bem mais para frente do Bela Aliança, já quase em Hortolândia, mas vai ser um produto bem legal. Na época, se eu puder, eu venho aqui contar como ele vai ser. Com certeza, a gente vai estar aguardando aí e vamos estar curiosos aqui, né? Porque tendo já como exemplo aí o Bela Aliança, a gente sabe que é um empreendimento que, por mais que você fale, né, que é um empreendimento popular, é um empreendimento com todas as necessidades ali atendidas, planejadas, assim como a gente viu o sucesso do Bela Aliança. E aí você que está pretendendo ali comprar para investir ou para morar, fique atento, porque olha, é assim, ó. Inaugurou, fez o lançamento, acaba muito rápido. Por isso você precisa ficar atento aí. A gente vai ajudar, a gente vai convidar o Clóvis para voltar aqui e falar um pouco mais disso e deixar bem claro aí como é que você pode fazer para, quem sabe, aí garantir um investimento ou a construção do seu sonho, da sua casa própria. Bom, eu queria agradecer demais a sua presença. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado e precisando, estamos à disposição. É isso aí. Para você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Espero que a gente possa ter te ajudado aí a decidir como investir da melhor maneira no seu sonho, realizar o seu sonho da casa própria. Eu espero você no próximo painel regional. Até lá. Tchau, tchau.